Boa noite, pessoal. Bem, então na quinta-feira passada eu fiz uma apresentação aqui do curso sobre o cronograma, o plano de ensino, referências bibliográficas, né, os recursos que nós vamos usar nas aulas online, enquanto perdurarem as restrições, né, e eu vou utilizar então aqui as aulas através do Zoom para a apresentação dos conteúdos, discussão de exemplos, enfim, né, usar alguns recursos como textos já prontos, né, exemplos resolvidos, para apresentar as ideias, as técnicas, características da álgebra linear. Eu vou usar também o Moodle, né, como repositório de materiais, enfim, o canal de comunicação com vocês, né. Então, aos pouquinhos, né, eu vou publicando ali materiais no Moodle, eu vou paulatinamente colocar as aulas gravadas naquela playlist lá do YouTube, certo? Então vocês terão lá, a partir nas próximas semanas ali, as gravações organizadas através da data, dos conteúdos, né, como forma de mais um material, digamos assim, de referência para consulta, né. Na biblioteca da universidade, vocês têm o livro do Anton, né, com acesso online, o que pode ser consultado, então vocês poderão utilizar o livro do Anton como uma referência, assim, olha, quero ver exemplos lá daquilo que o professor falou, sobre sistema de equações, sobre espaços vetoriais, sobre subespaços, combinações lineares, enfim, né, com os assuntos, à medida que a gente vai desenvolvendo, né, os conteúdos vão surgir dúvidas, então tem esse livro lá que é uma excelente referência bibliográfica para acesso online. Então, assim, para a gente iniciar, né, para ter um ponto de partida, eu pensei para a aula de hoje, então, apresentar para vocês uma breve discussão aqui sobre sistemas de equações lineares, né, que é, digamos assim, o objeto onipresente, né, no desenvolvimento dessa disciplina, porque muitos conceitos são formulados, né, através das definições envolvendo operações que são expressas, ao fim e ao cabo, através de sistemas de equações lineares, por exemplo, para saber se um conjunto de vetores é linearmente independente, por exemplo, né, um sistema de equações lineares homogêneo, para saber se um vetor é a combinação linear de um determinado conjunto de vetores, isso corresponde a resolver um sistema de equações. Então, há inúmeras situações, problemas, conceitos dentro da álgebra linear que exigem, né, que a gente tenha a capacidade de resolver e interpretar, né, as soluções de um sistema de equações lineares, né. Então, existem diversos aspectos relacionados às técnicas de resolução, né, e também o fato inegável, né, que hoje existem certos recursos computacionais que permitem que a gente resolva sistemas de equações lineares através, né, do uso de softwares que, enfim, né, basta que a gente saiba, digamos, entrar com certos comandos lá, numa linguagem específica, né, certo? Se a gente tiver esse conhecimento, esse domínio, em alguns casos a gente consegue resolver essa questão, né, diretamente. Claro que isso, por si só, não resolve
completamente a situação, né, pessoal? Porque vocês são alunos, né, do curso de matemática e, portanto, né, cabe a nós, professores, estudantes de matemática, preservar, né, a cultura, preservar o conhecimento básico das operações matemáticas, né, para que, né, essa cultura se mantenha. Então, vocês, né, vindo ou não a atuar como professores, né, mas como estudantes de matemática, vocês são, digamos, corresponsáveis por manter esse conhecimento vivo. Né? Então, né, nesse sentido, isso quer dizer que uma das habilidades, né, dentre as muitas habilidades esperadas de um egresso de um curso de matemática conhecer as técnicas de resolução de sistemas, de equações lineares, saber resolver e interpretar as soluções quando elas existem, ou entender quando é que um sistema é impossível e assim em outras situações. Tá? Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui alguns conceitos e vou tentar exemplificar. Bom, a primeira coisa, né, pessoal, é observar que o método mais conhecido para a resolução de sistema de equações lineares é o método de eliminação de Gauss, né? E esse método ele consiste em operações de transformação de um sistema através de operações com as linhas, e essas operações elas são realizadas de tal modo que a solução do sistema é preservada através dessas modificações, dessas transformações. Então, um sistema A, digamos assim, é transformado num sistema B, né, através de certas operações, e os dois têm a mesma solução. Por que então fazer a transformação? A ideia é obter um sistema, digamos, mais simples, né, de modo tal que seja possível resolver o sistema transformado, digamos assim, e esse sistema transformado terá a mesma solução que o sistema dado originalmente. Né? Então, deixa eu só apresentar para vocês aqui algumas observações aqui. Né? Então, né, a notação utilizada para representar um sistema de equações lineares é geralmente esta aqui que vocês estão vendo em tela. Né? A gente tem, então, essa notação com os números aqui, os chamados coeficientes, né? Os coeficientes por exemplo, esse aqui é um coeficiente, né? O A11, né? Vou botar uma bolinha aqui. Né? Esse aqui, tá? Depois aqui o A21, né? Vou botar uma outra bolinha aqui, ver se vai ficar mais bonito aqui. E assim vai, né? Eu tenho vários coeficientes aqui, certo? O A12 é um coeficiente, né? E assim por diante, tá? Então, todos esses números que tem essa dupla entrada aqui são os coeficientes do sistema, que são valores conhecidos, né? Tem as incógnitas, que o x1, o x2, etc., o xn, né? E tem os dados de entrada aqui que aparecem aqui do lado direito, certo? Então, geralmente essa é a estrutura. E eu vou dar mais atenção aqui aos sistemas que têm n equações e n incógnitas, né? Então, n equações e n incógnitas. Bom, então, deixa eu... vai ficar... Deixa eu ver como é que eu apago isso aqui, peraí. Vamos ver aqui, acho que tem aqui como limpar todos os desenhos, beleza.
Então, aqui está a matriz de coeficientes do sistema, como é denominada esta matriz, né? Então, digamos assim, tu vai colocar todos os coeficientes numa matriz chamada de A. As incógnitas, geralmente por questões de simplicidade, né, de facilitar, elas são armazenadas, são representadas num vetor, chamado vetor das incógnitas do sistema, são aqueles números desconhecidos, né? E o vetor das constantes, que é o vetor B, né? Então, são aqueles valores que aparecem do lado direito ali das equações, né? Então, nesse sistema, os coeficientes são conhecidos e as constantes também são conhecidas. E as incógnitas são os valores, né, do x1, do x2 e do xn. Então, uma solução de um sistema de equações é um conjunto de valores das incógnitas que satisfazem todas as equações do sistema simultaneamente, né? Então, isso é importante porque existem diversos conceitos de solução, né, em contextos diversos, né? Por exemplo, para quem já estudou ajuste de equações, né? O ajuste, ele exige lá que uma certa função satisfaça uma propriedade que não vai resolver um sistema de modo exato, né? É uma solução aproximada, tá? E aqui, então, no caso, né, a definição de solução de um sistema de equações lineares está dada aqui. É o conjunto de valores das incógnitas que vai satisfazer todas as equações simultaneamente. E importante, né, ressaltar que todos os sistemas discutidos aqui envolvem, evidentemente, números reais. A gente não vai trabalhar com sistemas que não envolvam números reais, tá? Bom, então, quando a gente analisa, né, os sistemas de equações que ocorrem com frequência em problemas de geometria, em problemas de interpolação, em problemas de ajuste de curvas, em problemas de circuitos elétricos, enfim, existem inúmeros problemas, tanto problemas acadêmicos quanto problemas reais, que são modelados, são descritos matematicamente através de um sistema de equações lineares. Então, digamos, a solução do problema vai corresponder, né, à resolução de um sistema de equações lineares. Então, quando isso acontece, né, três são as formas distintas de classificar um sistema no que diz respeito a existir ou não solução, tá? Então, quanto à existência de soluções, um sistema pode ser classificado da seguinte forma: ele vai ser possível e determinado quando tiver somente uma solução, né? Então essa é a terminologia, né? Então, a expressão possível significa que o sistema tem solução, né? Alguns autores também chamam o sistema de compatível, né, como um sinônimo para um sistema possível, tá? Então, dizer que um sistema é possível ou compatível significa dizer que ele tem solução. E dizer que é um sistema possível e determinado significa que ele só tem uma solução, né? Então, quando ele satisfaz essa propriedade, né, ele possui somente uma solução, ele é classificado com aqueles dois predicados ali, né? Ele é chamado de possível ou compatível e determinado, tá? Quando o sistema for possível, mas tiver infinitas soluções, ele vai ser chamado de possível e indeterminado. Isso acontece em alguns casos, né? Então, certas questões geométricas, né, e outras questões envolvendo dietas, enfim, outras situações. Então, tu terá a possibilidade, eventualmente, de, ao resolver um sistema de equações, se dar conta, né, concluir que aquele sistema possui infinitas soluções. Quando isso acontecer, aquele sistema será classificado como possível e indeterminado, isto é, tem solução e elas são em número infinito, né? Então, nesse sentido, né, não existe a possibilidade de um sistema ter um número
finito de soluções igual a 2, por exemplo. Isso não existe. Ou o sistema vai ter uma solução, ou vai ter infinitas. Então, né, um sistema possível só tem essas duas possibilidades. Ou ele tem uma solução, ou em quantidade infinita. E, por último, né, quando o sistema não tiver solução, ele vai ser chamado de sistema impossível ou incompatível. Né? Então, essas são as 3 formas diferentes de classificar um sistema de equações. Tá? Então, não importa a origem do problema que levou à necessidade de resolver aquele sistema, tá? Tu poderá ter, eventualmente, de lidar com uma dessas 3 situações na hora de classificar o sistema. Então, assim, pessoal, para quem já, né, estudou, para quem já conhece, por exemplo, vocês talvez no ensino médio tenham visto, né, como é que é, a chamada regra de Cramer. Né? A regra de Cramer é uma regra de resolução classificada como um método direto. Tá? O que é um método direto de resolução de sistema de equações lineares? Tu faz lá uma certa quantidade de operações, né, uma quantidade finita de operações, e essa quantidade finita de operações de adição, subtração, multiplicação e divisão permite tu calcular a solução do sistema. No caso da regra de Cramer, essas operações se baseiam em cálculo de determinantes. Né? Tu faz lá um cálculo de alguns determinantes e tal, e faz algumas divisões, pronto. Tu obtém a solução do sistema. A regra de Cramer é uma regra considerada muito custosa, né, em termos computacionais, porque ela se baseia em cálculo de determinantes. Então, à medida que tu vai aumentando o tamanho do sistema, né, pega um sistema 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 e assim por diante, né? À medida que vai aumentando a ordem do sistema, né, imagina calcular, por exemplo, a solução de um sistema 5x5 pela regra de Cramer. Isso exige a resolução, o cálculo de 6 determinantes, né, cada um deles 5x5. Imagine, né, calcular 6 determinantes de ordem 5 para depois efetuar as divisões. Ora, quem conhece as regras de cálculo e as propriedades de cálculo dos determinantes sabe que calcular determinantes de ordem 4 já é difícil, né? Bem mais difícil do que calcular um determinante de ordem 3. De ordem 5, então, é muito mais difícil. Então, à medida que aumenta o tamanho, né, a ordem dos determinantes, a regra de Cramer ela se torna muito custosa, não é considerada competitiva. Então, por isso, a regra de Cramer ela não é recomendada, né, a sua aplicação para sistemas maiores. Né? Tu não vais encontrar, assim, nos computadores, por exemplo, que programas de computadores como o Octave, como o MATLAB, o próprio sistema, a página da Wolfram, né, onde tu entra lá com a matriz lá e pede para resolver, os sistemas não vão utilizar a regra de Cramer porque o tempo de processamento é muito elevado, né? Ora, e tempo de processamento é custo, né, pessoal? Então, você imagina assim, em problemas. Hoje eu estava conversando, né, numa reunião com alguns colegas aqui da Escola Politécnica sobre assim, a importância, né, do currículo na formação dos engenheiros, dos físicos, dos matemáticos, etc. Então a gente estava conversando assim, imaginem hoje, né, algumas exigências. Imagina, por exemplo, tem alguns projetos de construção, vamos falar de construção de projetos de engenharia civil. Tá? E existem projetos de construção, às vezes, prédios comerciais ou prédios residenciais que têm 90 andares, 100 andares. Né? Aqui no Brasil tem prédios ali, para quem viajou ali recentemente, os tempos eu passei ali em Balneário Camboriú, né? Tem prédios lá muito altos. Né? Então, qual é a consequência disso, né, pessoal? É que quando o prédio ele tem uma altura mais elevada, né, como no caso aí 60, 70 andares, aí existem forças que atuam sobre a estrutura do prédio, né, devido à ação do vento, que são forças que têm que ser muito bem estudadas para que a estrutura do prédio suporte a ação dessas forças. Né?
Então, existem teoremas, existem simulações matemáticas, né, e são feitas para garantir. Imagina, tu vai comprar lá um apartamento no 60º andar de um prédio, né, que geralmente não é barato, né, tu vai, bom, a primeira coisa que tu vai te preocupar é se aquilo é seguro, né? E vocês podem observar que nessas construções, assim, existem bastante a utilização do vidro, né, como material de acabamento. Então, tudo isso confere, né, uma complexidade maior para essas obras e, portanto, né, tem que ter um conhecimento sofisticado das leis, da física, ali, da matemática para conseguir, né, erguer o prédio e mantê-lo, né, em perfeitas condições de funcionamento, né, para que as pessoas possam habitá-lo ali com segurança. Então, hoje, né, um outro exemplo que a gente estava comentando é a questão do tráfego, né, nas grandes cidades, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, né, o tráfego, que é a malha viária, que é geralmente o trânsito, né, organizado pelos órgãos públicos, o recolhimento do lixo, né, o tratamento dos efluentes, né, os rios, o recolhimento dos resíduos e o devido tratamento. Porto Alegre, por exemplo, recolhe o lixo, né, como a gente chama, que na verdade a denominação oficial agora são os resíduos, né? Os resíduos são recolhidos aqui. Eu falo aqui porque eu moro em Porto Alegre, e são levados para Minas do Leão, né? Então, há uma estação aqui perto da minha residência que acondiciona, né, os resíduos ali nos caminhões, e eles ficam transportando aqui 24 horas por dia, né? Fazem uma viagem de aproximadamente 130 quilômetros até Minas do Leão, onde os resíduos são armazenados lá nas minas desativadas de carvão que foram transformados em depósitos, né, de resíduos. Então, tudo isso, né, gera custos, exige uma logística, exige uma organização, né, do trânsito, das rotas, etc. Tá? Então, o que eu quero dizer com esses exemplos, pessoal? Que a matemática hoje, né, a física, a engenharia, elas lidam com problemas de maior complexidade. Então, pensar, por exemplo, em resolver um sistema de equações com 30, 40 incógnitas, com um método que não, né, que demanda muito tempo, é um tiro no pé, digamos assim, né? Então, a regra de Cramer, ou o método de Cramer, ele se mostra não competitivo, embora, se tu fizer as contas, vai dar certo, né? Só que tem que ter um recurso computacional extremamente sofisticado, por exemplo, para resolver, né, sistemas de equações, digamos, né, com lá 10 equações, 10 incógnitas, já é uma coisa bem difícil de resolver com a regra de Cramer. Então, existe um outro método, que é o método direto, conhecido como método de eliminação de Gauss, que é muito considerado mais competitivo, né? E ele permite a obtenção da solução de um sistema de equações fazendo 3 operações básicas. Tá? Trocar linhas de lugar, né? Que, digamos assim, se tu pensar, bom, se eu troco 2 linhas de lugar, a solução continua sendo a mesma, né? Se eu multiplicar uma linha por um número diferente de 0, multiplicar por 2, por exemplo, a solução continua sendo a mesma, porque se eu divido por 2, volta tudo ao original, né? E uma outra operação é somar 2 linhas. Colocar, digamos, pegar a segunda linha, somar com a primeira e colocar esse resultado no lugar da segunda linha. Tá? Então, essas 3 operações ou transformações do método de Gauss, elas preservam a solução de um sistema, seja qual for a quantidade de operações que tu fizer. Né? E é possível, então, escolhendo, né, adequadamente essas operações, tirar proveito, digamos assim, de uma sequência determinada de operações e resolver o sistema através do chamado método de eliminação de Gauss. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, um exemplo, né, de como esse método de eliminação de Gauss pode ser aplicado na resolução de um sistema 3x3, que é possível e determinado. Isto é, ele é possível, tem solução, né? E é determinado, isto é, tem uma solução só. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, por favor, fiquem à vontade de perguntar, se tiverem dúvidas, né? Sem problemas.
Muito bem. Ó, então, vou mostrar primeiramente aqui. Observa. Esses dois sistemas de equações lineares aqui. Olha só, qual é a diferença de um para o outro, né? Ó, eu simplesmente troquei as duas linhas de lugar. Ó. Se vocês olharem aqui o sistema à esquerda, né? A primeira equação é x mais y igual a 2, segunda equação x menos y igual a 0. Aí o que eu fiz aqui? Ó? Eu só troquei as duas equações de lugar. Né? X menos y igual a 0, x mais y igual a 2. Evidentemente, a solução desse sistema, estou chamando aqui de sistema 1, ó, que está em destaque agora na tela, é igual a do sistema 2. Né? Então, quando eu faço uma permutação de duas equações, eu não modifico, isto é, os sistemas são equivalentes, tá? Eu não modifico a solução. Então, eu vou representar esta troca aqui, ó, dessas duas linhas, né, com essa notação. A linha 1 permuta, ela troca de lugar com a linha 2. E é possível, inclusive, né, pessoal, verificar que a solução desses dois sistemas é esse conjunto aqui, ó, x igual a 1, y igual a 1. Né? Porque, vejam, eu posso, né, fazer isso por substituição. Eu vou pegar aqui, ó. E eu vou mostrar porque essa ideia ela pode ser usada em qualquer caso. Né? Vou copiar aqui na próxima linha. Vejam, ó, se eu colocar aqui 1 no lugar do x, né? 1 no lugar do y, evidentemente dá 2. Né? E na mesma forma, na segunda equação, 1 menos 1 vai dar 0. Né? Então é possível verificar que a solução do sistema 1 é x igual a 1, y igual a 1, da mesma forma que o sistema 2, né? Que é simplesmente o sistema 1 com as linhas permutadas. Então, evidentemente que o conjunto de solução é x igual a 1, y igual a 1. E, além disso, né, neste caso aqui, ó, é possível até verificar que esse sistema tem solução única, porque o determinante da matriz dos coeficientes aqui, ó, se eu pego aqui, ó, quais são os coeficientes do x e do y na primeira linha? 1 e 1. Né? É como se tivesse 1 aqui multiplicado por x e 1 multiplicado pelo y. Então, na primeira linha, o coeficiente é 1 e 1 e 1. Está aqui, ó, 1 e 1. Segunda linha, o coeficiente é 1 e menos 1. 1 e menos 1. Se eu faço aqui o cálculo do determinante, né, vai ficar 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, que vai dar menos 2. Então, quando o determinante da matriz de coeficientes do sistema é diferente de zero, o sistema tem solução única, então esse sistema só tem a solução x igual a 1 e o y igual a 1. Tá? Então, esse é um sistema possível e determinado, né, tanto um quanto o outro. Ó, esse outro sistema aqui, que aparece aqui na tela, ó, um sistema 2x2. Estou destacando aqui. 2x mais 3y igual a menos 4 na primeira equação e 5x mais 8y igual a 2 na segunda equação. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu estou dizendo que ele é equivalente a esse sistema. Tá? O que eu fiz aqui do sistema na parte superior para esse sistema? Eu simplesmente peguei a segunda equação e multipliquei toda a equação por menos 2. Tá? Então, veja, multiplicando toda a equação 2 por menos 2, ou a segunda linha por menos 2, resulta menos 10x, menos 16y igual a menos 4. Tá? E a primeira equação eu multipliquei por 5. Ó, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, e 5 vezes menos 4 dá menos 20. Né? Então, é isso que eu fiz. Ó. As transformações que eu fiz foi, eu vou representar assim, ó, a linha 1 foi substituída pela própria linha 1 multiplicada por 5, tá? Que está aqui, ó. 2x mais 3y igual a menos 4, virou 10x mais 15y igual a menos 20. E a segunda equação, ou a segunda linha, ela foi multiplicada por menos 2. Então, virou menos 10x, menos 16y igual a menos 4. Por que isso, né, pessoal? Porque, observa, ó, quando eu faço isso, eu vejo que a incógnita x
na primeira equação, ela vai resulta com coeficiente igual a 10, e na segunda equação, essa mesma incógnita tem coeficiente igual a menos 10. Então, se eu somar essas duas equações aqui, se eu somar essas duas linhas, eu vou eliminar o x, né? Então, isso que eu faço. Como é que eu posso fazer isso? Simplesmente somando as duas equações. Onde é que está aqui? Ah, não fiz isso aqui. Eu vou fazer. Então, aqui, ó. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações. Eu vou copiar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Então, agora eu vou somar. Então, somando as duas linhas, eu vou representar assim, ó. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. A linha 2 vai receber a linha 1 mais a linha 2. Vou copiar aqui para não precisar digitar. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou copiar aqui o sistema. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu somar essas duas linhas e colocar no lugar da segunda linha a soma dessas duas aqui, nessa ordem. Então, primeira linha somada com a segunda, aqui, ó. 10x somado com menos 10x vai dar zero. Então, aqui esse termo vai desaparecer. Aqui, ó, vai ficar 15 somado com menos 16 vai dar menos 1. Menos y. E 20, aliás, menos 20 somado com menos 4 vai dar menos 24. Então, com isso, eu concluo que o y tem que ser igual a 24. Né? Basta eu... a segunda equação, né? Ó, a segunda equação implica... Opa! Vamos copiar aqui, que daí eu tiro depois os sinais aqui. Evidentemente que o y vai ser 24. E substituindo, então, o valor do y igual a 24 na primeira equação, né? Ó, a primeira equação. Eu tenho aqui, eu vou copiar, ó. Opa. Vou escrever aqui. 10x mais 15 vezes 24 igual a menos 20, né? Certo? E 15 vezes 24 dá 240. Mais 120 dá 360, né? Então vai ficar 10x mais 360. Vamos escrever aqui. 10x mais 360 igual a menos 20. Né? Então, o 10x vai ficar... Vamos copiar, vamos fazer aqui bem calmamente. Ó, 10x igual a menos 20 menos 360, né, que é igual a menos 380. Dividindo por 10, resulta que o x é igual a menos 38 e o y é igual a 24. Mas vou escrever aqui. Ó. Vou inserir aqui para não dar problema. X igual a menos 380 dividido por 10, que é igual a menos 38. Então, quer ver? Isso significa que esse sistema, então, tem a solução x igual a menos 38 igual a y, e y igual a 24. Eu pegando o sistema original, né, que é esse sistema aqui, ó. Vou copiar aqui. Certo? Então, tu vai fazer a verificação no sistema original. Tu vai pegar esses valores e vai substituir nas equações definidas originalmente. 2 vezes menos 38 mais 3 vezes 24, menos 76 mais 72 dá menos 4,
e 5 vezes menos 38 mais 8 vezes 24, menos 190 mais 192 dá 2. Então, realmente, as duas equações são satisfeitas simultaneamente, está ali a solução. E essa solução é a única, né? Porque, de novo, esse determinante aqui, ó, 2, 3, 5 e 8, 2, 3, 5 e 8, 2 vezes 8 menos 3 vezes 5, 16 menos 15 dá 1, que é diferente de zero. Então, sempre que o determinante da matriz de coeficientes for diferente de zero, o sistema é possível e determinado, e a única solução calculada ali pelo método de Gauss é x igual a menos 38 e y igual a 24. Muito bem, então esse é o caso 2 por 2, é um caso bem simples, né? Ó, tem um outro exemplo aqui, que depois vocês podem olhar. Bom, agora eu vou dar uma olhada num sistema 3 por 3, então, possível e determinado, né? Então, vou apresentar aqui para vocês um exemplo de um sistema 3 por 3 resolvido pelo método de Gauss, tá? Através de transformações elementares nas linhas ou equações do sistema, obtemos um sistema triangular que tem a mesma solução do sistema dado. Então, bom, primeira coisa, quando a gente tem um sistema 3 por 3, a notação do sistema usando a notação tradicional, né, escrevendo x, y e z, ela muitas vezes não acaba não sendo muito vantajosa. Então a gente pode usar esta notação aqui, ó, que eu apresento aqui abaixo, que é a chamada notação da matriz ampliada, né? Então vejam, o que ela significa, né? Ela é uma forma de escrever o sistema. Ó, primeira equação, x mais 4y mais 3z igual a 1. Ó, 1, 4, 3 e 1. Tá? Então a gente vai botar uma linha pontilhada aqui, ó, ao lado do valor do último dos coeficientes, né? Então, a gente vai escrever os coeficientes na ordem das incógnitas, 1, 4 e 3, né? X mais 4y mais 3z, 1, 4 e 3 ali na primeira linha, e esses três pontinhos separando o 1, então, que é o lado direito lá da primeira equação. A segunda linha, a segunda equação, 2x mais 5y mais 4z igual a 4, vira 2, 5, 4, 3 pontinhos e 4. E a terceira equação, 1 menos 3y menos 2 igual a 5. 1 menos 3 menos 2 e 5. Tá? Então, esta anotação aqui, ó, que está destacada em tela, ela representa a mesma coisa que esta anotação aqui. Só que essa anotação que agora está aparecendo ali, do sistema convencional, digamos assim, é a anotação mais explícita, né? Porque aparecem ali das incógnitas as operações, o sinal de mais e menos ali, né? Em cada uma das equações. Aqui não aparecem esses sinais de mais e menos, né? Explicitamente, fica implícito, certo? Então essa anotação aqui ela é mais compacta, então ela exige que a gente tenha essa capacidade, né, de interpretação, de entender que ela é equivalente a essa anotação aqui. Mas ela é vantajosa para fazer os cálculos, né? Porque observa, o que eu tenho que fazer aqui, né, como, digamos, objetivo é zerar estes coeficientes aqui. Eu vou colocar aqui, ver se eu consigo pintar aqui. Esse coeficiente eu tenho que zerar, este aqui eu tenho que zerar. Opa, deixa eu marcar aqui. E esse aqui eu tenho que zerar. Então, todos esses coeficientes eu tenho que zerar. Porque, observa, se eu zerar essas duas posições aqui ó, na terceira equação, eu só vou ter a incógnita z. Aqui na terceira equação, calculo z, venho aqui na segunda equação. Se o x aqui for zerado, eu só vou ter o y e o z na segunda equação. Conhecendo o valor do z, calculo o valor do y. Sabendo o valor do z e do y, volto lá na primeira equação e calculo o x. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Ó? É usar o chamado elemento da diagonal principal, que nesse caso é o 1, como pivô. Né? Então, o A1 é o pivô, que é 1, que tem que ser diferente de 0. O pivô obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. E os elementos a serem zerados são o A21, que vale 2, e o A31, que vale 1. Então, os elementos imediatamente abaixo do pivô. Em todas as linhas abaixo do pivô, eu tenho que zerar os coeficientes. E o pivô sempre vai andar aqui ó, ao longo da diagonal principal, tá? Obrigatoriamente. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Para zerar
os elementos abaixo do pivô, eu calculo esses multiplicadores. O multiplicador M21 é o próprio elemento a ser zerado, o A21, dividido pelo pivô. Tá? Essa é a definição. 2 dividido por 1 dá 2. Né? E o M31 é o A31, que é o elemento a ser zerado, dividido pelo pivô. 1 dividido por 1 é 1. Então, as operações que devem ser feitas a partir desse cálculo são L2 igual a L2 menos 2 vezes L1, isso vai zerar o A21, e o L3 vai ser L3 menos L1, isso vai zerar o A31. Né? É fácil fazer isso de cabeça aqui, ó. Se eu multiplico por 2 subtrai dá 0, se eu simplesmente subtrair essas duas linhas vai dar 0 aqui. Né? Certo? Então aqui eu apresento os cálculos, ó. Vou mostrar aqui na outra página, para ficar mais fácil de enxergar. Para a gente organizar esses cálculos, né, pessoal? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Agora dá para enxergar melhor, né? Ó, tá ali o sistema, né? As linhas. Então, L2 menos 2L1. Então, eu escrevi assim, ó. Aqui, vocês estão vendo, ó, os números da linha 2, ó. 2, 5, 4 e 4, né? Menos 2 vezes os elementos correspondentes da linha 1. Então, menos 2 vezes o 4, menos 2 vezes o 3 e menos 2 vezes 1. 1, 4, 3 e 1, que são os elementos da primeira linha, na mesma posição que os elementos da segunda linha. Né? Então, eu faço o desenvolvimento das operações. Ó. L2 menos 2L1. 2 menos 2 dá 0, aqui na primeira posição. 5 menos 8 dá menos 3. 4 menos 6 dá menos 2. E 4 menos 2 dá 2. A segunda linha, que antes, né, que no início é 2, 5, 4 e 4, será transformada em 0, menos 3, menos 2 e 2. Tá aqui a nova segunda linha, digamos assim. Né? A linha 3 menos a linha 1. Ó. Tá aqui, ó. Aqui eu copiei novamente o sistema, né? Então, 1, menos 3, menos 2 e 5. Está aqui a linha 3. Ó. Menos os elementos correspondentes da linha 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Ó, menos 3, menos 4 dá menos 7, aqui na segunda posição. Menos 2, menos 3 dá menos 5. E 5 menos 1 dá 4. Então, a terceira linha será 0, menos 7, menos 5 e 4. Juntando esses resultados, né, eu tenho esse sistema aqui. Ó. Ó, 0, menos 3, menos 2 e 2. Aqui, ó. 0, menos 3, menos 2 e 2. 0, menos 7, menos 5 e 4. Então, agora, eu tenho essa matriz ampliada aqui. Então, qual é o pivô? O pivô é sempre o elemento que está na diagonal principal. Está aqui o pivô, menos 3. Né? Então, como o pivô é diferente de 0, tu vai calcular a partir, então, do A32, que é o elemento abaixo do pivô que tu vai zerar, é o menos 7. Então, como é que tu calcula o multiplicador? Divide A32 por A22, isto é, menos 7 dividido por menos 3, dá 7 terços. Então, tu vai fazer a linha 3, recebe a linha 3 menos 7 terços vezes a linha 2. Né? Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui a linha 3 menos 7 terços vezes a linha 2. Então, eu coloquei toda a linha 3 aqui, menos 7 terços vezes os elementos correspondentes da linha 2. Então, aqui vai dar 0, né? Menos 7 terços vezes menos 3, menos 7 mais 7 dá 0, que é o elemento que está na segunda posição da linha 3, que tem que ser zerado. Menos 5 vezes menos 7 terços vezes menos 2 dá menos 5 mais 14 terços, calculei o MMC, menos 15 mais 14 dá menos 1 terço. E 4 menos 7 terços vezes 2 dá 4 menos 14 terços. Tiro o MMC aqui, né? 3 vezes 4 é 12, menos 14 dá menos 2 terços. Então a matriz ampliada se transformou nessa aqui. Tá? Ó, 0, 0, menos 1 terço e menos 2 terços, lá na terceira linha. Veja que a segunda linha se manteve. Então, esse sistema que está destacado aqui na tela é o chamado sistema triangular superior, né? Porque todos os elementos abaixo da diagonal principal da matriz dos coeficientes, eles foram transformados em valores iguais a 0. Então, vejam o que esse sistema equivale, essa matriz ampliada equivale. Primeira equação, x mais 4y mais 3y igual a 1, que tem as três incógnitas. A segunda equação, menos 3y menos 2y igual a 2, tem duas incógnitas.
E a terceira equação, menos 1/3 de z igual a menos 2/3. Então, essa terceira equação, uma vez que só contém uma das incógnitas, que é a incógnita z, e o coeficiente do z é menos 1/3, eu posso fazer, né, uma operação simples de divisão para calcular o valor do z. Então, o z vai ser menos 2/3 dividido por menos 1/3. Divido esses dois números, né, pela regra da divisão de duas frações, 2/3 vezes 3. Os sinais aqui são iguais, então a divisão de números iguais, de sinais iguais é um número positivo, né? Então fica 2/3 vezes 3, que é igual a 2. Então o z é igual a 2. Esse é o valor do z. Tu vai substituir na segunda equação, né, o valor do z vai ficar menos 3y menos 2 vezes 2 igual a 2, menos 3y igual a menos 4. Soma 4 os dois lados, menos 3y menos 4 mais 4 igual a 2 mais 4, isto é, menos 3y igual a 6. Divide por menos 3, o y é igual a menos 2, esse é o valor da segunda das incógnitas, que é o y igual a menos 2. E finalmente, na primeira equação, tu vai substituir, ó, tu já sabe quanto é que é o z, que vale 2, sabe que o y é igual a menos 2. X mais 4 vezes menos 2, mais 3 vezes 2 igual a 1. X menos 8 mais 6, x menos 2 igual a 1, isto é, o x igual a 3. Então, a solução desse sistema é x igual a 3, y igual a menos 2 e z igual a 2. Muito bem. Então, eu concluí, desculpe, que essa é uma solução do sistema. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para tirar, né, a teima, para ter certeza? Eu vou substituir os valores encontrados, né, lá no sistema dado originalmente. Tá? Eu vou fazer essa substituição para verificar que realmente, né, esse conjunto de valores satisfaz todas as equações ao mesmo tempo. Então veja, a primeira equação, x mais 4y mais 3z, o resultado tem que ser 1. Né? Então lá, o x é 3, mais 4 vezes menos 2, mais 3 vezes 2. 3 menos 8, mais 6, 3 mais 6 é 9, menos 2 dá 1. Ok. A segunda equação tem que dar 4. 2x mais 5y mais 4z, 2 vezes 3, que é o x, mais 5 vezes menos 2, que é o y, mais 4 vezes 2, que é o z. 2 vezes 3 é 6, 5 multiplicado por menos 2 dá menos 10, mais 8, 14 menos 10 dá 4. E na terceira equação, x menos 3y menos 2z. 3 menos 3 vezes menos 2 vezes 2. 3 mais 6, 9, menos 4 dá 5. Né? Então, os cálculos acima comprovam que a solução do sistema é, de fato, x igual a 3, y igual a menos 2 e z igual a 2. E por que essa é a única solução? De novo, né, porque o sistema, porque o determinante dessa matriz de coeficientes aqui, ó, qual é o determinante? É a primeira linha, 1, 4 e 3, está aqui. 1, 4 e 3. Segunda linha, 2, 5 e 4. 2, 5 e 4. Terceira linha, 1, menos 3 e menos 2, está aqui. 1, menos 3, menos 2. Aí eu copio aqui, ó, para calcular um determinante de 3 por 3, né, copio as duas primeiras colunas aqui à direita, ó, do símbolo do determinante. 1 e 4, 2 e 5, 1 e menos 3. Então eu faço desenvolvimento, ó. 1 vezes 5 vezes menos 2, está aqui, ó, esse primeiro termo. Depois, 4 vezes 4 vezes 1, está aqui. Mais 3 vezes 2 vezes menos 3, está aqui. Menos, agora tu pega essas diagonais que apontam para cima aqui, ó. Tem um parênteses aqui, né? Então, primeiro termo, 1 vezes 5 vezes 3, está vendo aqui, ó. Depois, menos 3 vezes 4 vezes 1. Vamos botar ali, vou ver se eu consigo inserir ali uma flechinha. Aqui, ó. Aqui. Uma outra aqui, ó. Menos 3 vezes 4 vezes 1. E, finalmente, menos 2 vezes 2 vezes 4. Ó. Menos 2 vezes 2 vezes 4. Tá? Então, o que vai acontecer? Deixa eu tirar aqui. Faço as contas.
Isso aqui vai trocando de lugar. Vai. Então vou ter que deletar aqui, tá? Vamos deletar aqui. Tá. Então vai fazer as continhas aqui. Menos 10 mais 16 menos 18, menos 15, menos 2, menos 16, vai dar menos 12, menos 13, menos 12 mais 13, que é 1, que é diferente de zero. Então, sempre que o determinante da matriz de coeficientes for diferente de zero, a solução é única. Então, como eu encontrei uma solução, né? Esse sistema aqui é um sistema possível e determinado, que está aqui a solução. Essa é a conclusão, né, a respeito desse sistema. Então, o sistema dado ali é possível e determinado, porque o determinante da matriz de coeficiente do sistema é o delta igual a 1, que é diferente de zero. Né? Então, a única solução possível é x igual a 3, y igual a menos 2 e o z igual a 2. Certo? Muito bem. Então, eu vou aproveitar aqui para mostrar um exemplo de um sistema que é impossível. Tá? Exemplo de um sistema de equações lineares com 13 equações e 13 incógnitas, que é classificado então como impossível. Ele não tem solução. Tá? Então, bom. Então, observa. Vamos olhar aqui com calma. O que a gente tem aqui? O pivô, né? É 1, então tu vai usar o pivô para zerar o 4. Tá aqui, vamos botar aqui o 4 aqui, destacar o 4. Isso eu consigo. E o 7. Né? Tá? Então, como o pivô é 1, né, é só tu dividir 4 por 1 é 4, então tu vai fazer a linha 2 menos 4 vezes a linha 1 para zerar este 4 que está aqui. E como na terceira equação tu tem o 7 aqui, 7 dividido por 1 é 7, tu vai fazer a linha 3 menos 7 vezes a linha 1 para zerar o 7 que está aqui na terceira linha, na primeira coluna. Então tu vai fazer a linha 2 recebe a linha 2 menos 4 vezes a linha 1 e a linha 3 recebe a linha 3 menos 7 vezes a linha 1. Tá? Então vamos fazer aqui rapidamente, quer ver? Linha 2, por exemplo, vamos fazer aqui, na primeira posição, 4 menos 4 vezes 1, né? 4 menos 4 igual a 0, tá? Depois, ali na segunda posição, vai ficar, vamos fazer aqui com calma. 5 menos 4 vezes 2, né? 5 menos 8 igual a menos 3. Né? Depois, o coeficiente do x3 é 6, então vai ficar 6 menos 4 vezes o 3, que é o coeficiente lá do x3 na primeira equação. 6 menos 12, né, que é igual a menos 6, que aparece ali embaixo, né? E finalmente aqui, do lado direito, né, do lado direito ali vai ficar 3 menos 4 vezes 1, 3 menos 4 igual a menos 1. Então, a nova linha 2 será 0 menos 3x2 menos 6x3 igual a menos 1. Está aqui. Menos 3x2 menos 6x3 igual a menos 1. Vamos fazer o cálculo da modificação na terceira linha. Só para a gente detalhar aqui, sem problemas. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Linha 3, então vai ficar 7. Vamos aumentar aqui um pouquinho. 7 menos 7 vezes 1, né? 7 menos 7 tem que dar 0, que é o objetivo, tá? Então, tudo certo aqui. Agora, na segunda posição, é o 8, aparece ali, A gente tem que sempre só ir por coluna, né? Então, vai ficar a segunda, 8 menos 7 vezes... Qual é o elemento da segunda coluna lá? É 2, 7 vezes 2. Então, 8 menos 14, que dá menos 6. Tá? Agora,
terceira coluna, né, o valor a incógnita do x3, o coeficiente do x3. Então é 9, né, 9 menos 7 vezes o valor correspondente, que é 3 lá. 9 menos 21 igual a menos 12. Tá? E, finalmente, ali do lado direito, né, depois do símbolo da igualdade ali, nós temos o quê? 2, né? Então vai ficar, ó, 2 menos 7 vezes 1, certo? 2 menos 7 igual a menos 5. Tá? Então, ó, menos 3 menos 6 menos 1, menos 3 menos 6 menos 1, e menos 6 menos 12 menos 5. O zero não conta, digamos assim, né? Menos 6, menos 12 e menos 5. Então, essas são as linhas correspondentes, né, após a modificação do sistema por aquelas transformações. Então, veja, o que acontece agora? Eu tenho esse elemento aqui com pivô, menos 3 é o pivô, né? E eu tenho que zerar o menos 6. Ora, divido menos 6 por menos 3 dá 2, né? Então eu tenho que multiplicar por 2 e subtrair da linha 3. Então, linha 3 menos 2 vezes a linha 2 é a modificação que a gente vai fazer, né? Então, vejam. Vamos fazer aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A linha 3 recebe a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Vamos fazer aqui. Olha, vamos fazer o zero aqui. 0 menos 2 vezes 0, né? Igual a 0. Isso aí não tem problema, que é a posição correspondente ao x1 ali, né? Depois, ó, vamos ver aqui, agora o coeficiente do x2, ó, vai ficar menos 6, né? Menos 2 vezes o valor correspondente à incógnita x2 é menos 3, na segunda equação. Então vai ficar menos 6 mais 6, que dá 0, que é o objetivo, né? Eu quero zerar esse coeficiente aqui, ó. Agora está zerado. Agora vamos ver o x3. Vai ficar então menos 12 menos 2 vezes o menos 6, ó, que é o correspondente aqui do x3, né? Ó, tá vendo? Ó? Dá menos 12 mais 12, que é igual a 0. E, finalmente, né? Agora do lado direito aqui, ó, do símbolo da igualdade, que a gente tem que fazer a conta aqui, ó, menos 5 menos 2 vezes menos 1. Olha o que aconteceu, menos 5 mais 2 dá menos 3. Então, o que equivale aqui? 0, 0, 0 e menos 3. Então, a terceira equação, ela resultou em 0 igual a menos 3. Isso é absurdo, é impossível, né? O zero não é igual a menos 3. Conclusão, que o sistema é impossível. Então, quando a gente chegar na aplicação do método de Gauss em uma igualdade 0 igual a menos 3, 0 igual a 4, 0 igual a 2, qualquer coisa desse tipo, né, isso permite concluir que o sistema é impossível. Tá? Então, isso é interessante, né, que o método de Gauss, aplicado a sistemas impossíveis, ele é conclusivo. Tu consegue descobrir e classificar mesmo sendo um sistema que não tem solução. E no caso da aplicação do método de Gauss, essa conclusão sempre se dará no momento em que eu tiver uma equação em que de um lado eu tenho um número e do outro lado eu tenho outro número. 0 igual a menos 3, 1 igual a 5, qualquer igualdade desse tipo, né, permite concluir que o sistema dado é impossível. Certo, pessoal? Então, esses dois exemplos, eu acho que, né, dois exemplos de tipos de sistemas, né? Vimos exemplos de sistemas possíveis e indeterminados, né? Sistema com solução única, vimos alguns exemplos, 2x2 e também 3x3, e esse sistema 3x3, que é um sistema impossível, né? Todos resolvidos pelo método de eliminação de Gauss. Tá? Então, eu concluo por aqui na aula de hoje, né? Eu vou na próxima aula comentar sistemas indeterminados, certo? Na quinta-feira. Então, o que eu queria deixar, então, né, para fechamento aqui da aula de hoje é que o método de eliminação de Gauss,
é sem dúvida um método bastante eficiente, né, para determinação, né, da resolução de um sistema de equações n por n através dessas operações elementares entre as linhas ou entre as equações do sistema, né? Pode ser feito tanto usando a notação de matriz ampliada, que eu usei ali, como a notação convencional. Tá? Então, eu espero que tenha escolhido bons exemplos aí, que vocês tenham conseguido acompanhar. Tá? Então, nos próximos dias, esta aula aqui que foi gravada estará disponível ali na playlist do YouTube, certo? Deixa eu só conferir aqui. Acho que está disponível ali. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui. Álgebra linear. Ó, tá aqui, ó. Vocês entram no Moodle, ó. Link para acesso aos vídeos das aulas de álgebra linear 2021/1. Então, vocês clicam ali, ele vai abrir, né, a playlist no YouTube. É só clicar ali, tá? Aí vai aparecer lá dentro da playlist do YouTube, né, as videoaulas já devidamente processadas, né? Então, falta ali colocar a videoaula da semana passada. Bom, eu vou fazer isso então da quinta-feira passada e da aula de hoje. Certo, pessoal? Então é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Eu não estou ouvindo, Gabriel. Tranquilo. Tá cortando o áudio. Então tá, pessoal. Tá legal. Tá, entendi. Não, eu pensei que tivesse alguma pergunta. Então tá bom. Uma boa noite para vocês. Até a quinta-feira.